Fala, meus queridos, tudo bem? Então, tô de volta e hoje eu trouxe um vídeo especial para vocês, que é da resolução das questões de Química da prova do Enem de 2021. Eu não sei se você fez a prova, se você está pensando em fazer, ou se apenas veio visualizar como que seria a resolução dela, como uma revisão talvez, mas esse vídeo está completinho, de uma forma bem objetiva, explicando como que seria o processo para resolver cada questão. Eu usei como referência o caderno de questões azul, tá bom? Então, a numeração das questões está de acordo com o caderno azul. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas tentei ser objetivo. O número de número 91 é muito bacana e ela vai falar sobre a hidroponia, que para quem não conhece, é aquele sistema que a gente tem a água, as plantas, né? As plantas elas não vão estar diretamente na areia, as raízes vão estar em contato com a água e tudo mais. E aí ele começa a falar aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Perfeito. Ó, na hidroponia são utilizadas soluções, ela vai falar do pH. O pH é um parâmetro, né, dentro desse sistema. E aí ele vai dizer que o parâmetro para que essas plantas cresçam, né, o pH ideal para que essas plantas cresçam bem, seria de 5,5 até 6,5, tá? Então a gente vê que é um pH levemente ácido, né, o 6,5. O 5,5 a gente já tem um ácido fraco, mais ou menos. São ideais para o seu desenvolvimento. Tá aqui, ó, as correções de pH. Olha sobre o que ele está falando. Correções de pH. São feitas a adição de compostos ácido ou base. Essa parte é muito importante. Ele vai dizer para a gente que essa hidroponia ela tem um pH ideal, que seria de 5,5 até 6,5. E ele também fala para a gente que correções de pH são possíveis, né? E ele fala que essas correções de pH a gente faz utilizando o quê? Ácidos e bases, tá? Então vamos lá, aqui continuando, a gente tem aqui, ó. Mas não deve introduzir elementos nocivos às plantas, tá? Na tabela são representados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Ou seja, ela vai te mostrar uma solução que esse produtor fez. E ele vai perguntar como que a gente pode corrigir esse pH. Vamos lá aqui para a pergunta principalmente. Ó. Para a correção de pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de... Pronto, a gente já viu que as soluções que vão ser utilizadas são as ácidas e as bases. Então logo aqui eu vou tirar logo 3 itens, vou eliminar 3 itens. Quais seriam? Seriam os itens B, C e D. Por que estou os eliminando, né? Simples. O B e o C, que é o sulfato de cálcio e o cloreto de ferro, ambos são sais. A gente não faz correção com sais, a gente faz com ácidos e com bases. E no item C a gente tem um óxido, que também não é utilizado para correção de pH. Então logo a gente só vai restar para a gente aqui responder, né? O ácido e a base. Simples. Vamos agora para a tabela para a gente entender o que é que está acontecendo e qual é a situação mesmo. Então a gente vai vir aqui, ó, ele vai falar que o pH ideal é de 5,5 para 6,5 e ele vai dizer que a solução que ele fez, né, ó, foi de 4,3. E olha que bacana, vocês devem lembrar daquela escala de pH, onde o 7 representa o pH neutro, não é mesmo? Do 7 para 1, a gente tem o quê? Ácidos. E do 7 para o 14, nós temos as bases, não é mesmo? Então, se o pH está em 4,3, ele está por aqui, ó, no meio ácido, ok? Ele está por aqui no meio ácido. Se eu preciso que esse pH de 4,3 chegue ao pH de 5,5 ou 6,6, eu preciso fazer que essa setinha aqui, ó, ela ande para esse lado, né? Eu preciso adicionar o quê? Uma base. Porque a base ela vai estar do pH de 7 a 14. Então, quando eu vou adicionando aos poucos essa base, nessa solução que está ácida, a gente vai conseguir movimentar esse pH dela para cima, que é o que a gente precisa. Logo, nós já sabemos que nós precisaremos de um ácido ou de uma base. Simples, olha. O item A é um ácido, que é o ácido fosfórico, e o item E é o hidróxido, né? Que hidróxido, ó, vem de base. Se já está ácido, e se eu adicionar mais ácido, o número vai diminuir. Então, eu já sei que não pode ser o item A. Logo, só nos resta o item E, que é o hidróxido de potássio. Ou seja, você vai precisar de uma base para subir esse pH da nossa solução, né? Que esse produtor fez aqui como referência. Ok? Tá tranquilo? Vamos para a próxima questão. Essa é a questão de número 95. E ela, apesar de parecer complicada, ela é bem simples.
Pelo simples fato de que ela vai tratar sobre meia-vida, né? Deixa eu marcar aqui, ela inclusive quando cita meia-vida. A gente vê meia-vida lá para aqueles conteúdos ali de radioatividade, e a gente aprende o quê? Que a meia-vida, ela é o tempo necessário para que certa substância ou massa se decomponha, né, aí pela metade. Por isso que vem o nome meia-vida, ou meia, vem de metade. Logo, nós teremos aqui um conteúdo que vai sofrer essa meia-vida. E aí a questão vai trabalhar pra gente aqui, que é 500 gramas. Eu falo sobre pesticida e tudo mais, e que esse pesticida ele tem 500 gramas. E aí ele vai trazer pra gente também que o tempo de meia-vida desse pesticida é de 5 anos. Então, lembra do que eu falei? O tempo de meia-vida é para dividir aquela massa por 2, né? Assim? Então eu fiz um sistemazinho básico aqui, só ligando os anos ao redor. Aqui, ó. Só ligando os anos, para mostrar para vocês como é que seria esse cálculo de uma forma bem simples. Tá? Que vai ser como? Olha, você vai pegar essa massa que é 500. Então eu vou começar com a massa aqui, eu vou botar de vermelhinho, ó. Começa com 500 gramas, né? Quando passar esses 5 anos aqui, essa massa vai se dividir por 2. Então aqui nós teremos que resultado? Teremos 250 gramas de massa. Pronto, 250 gramas de massa. Essa é a massa quando passar 5 anos. Quando passar os 10 anos, a gente vai ter essa massa dividida por 2, que é igual a 125 gramas, não é? 250 dividido por 2. Passou mais 5 anos, agora estamos em 15 anos. Vai ter 125 dividido por 2, que é 62,5. 62,5 gramas, né? E aí passou mais 5 anos, agora já está com 20 anos. Quando passar 20 anos, essa massa já vai ter 62,5 dividido por 2. E já vai encontrar o resultado aí de 31,2. 31,2. Já vou começar a colocar na calculadora para agilizar o nosso cálculo aqui. Pronto. Dividir por 2 de novo, ou seja, passou mais 5 anos. Aqui já vai ter um resultado de uns 15,6 gramas. Passou mais 5 anos, agora já é 30 anos, né? Já passou muito tempo. A gente vai ter essa massa dividida por 2 novamente, que vai dar 7,8, né? Estou usando a calculadora para dar númerozinhos exatos, mas podia ser aproximadamente. Enfim. Nos anos terminais, ou seja, nos últimos 5 anos, para completar os 35 anos que esse pesticida ficou no meio ambiente, nas condições que ele citou, nós teríamos a massa de 7,8 dividido por 2, que seria igual a 3,9. A questão estava pedindo exatamente essa massa, né? Ao passar 35 anos, qual seria a massa, né, que a gente esperaria como contido aí nesse pesticida? Então, o resultado disto seria o item A, que é 3,9 gramas. Né? Tá vendo como é simples? Só tinha que colocar os anos um ao lado dos outros, né? Esses anos, esses tempos um ao lado do outro, e depois ir dividindo essa massa por 2. Então era basicamente isso mesmo. Vamos para a próxima questão. Já essa questão de número 97 do caderno azul vai tratar pra gente sobre um problema muito comum no nosso dia a dia. Quem nunca utilizou um óleo para fritura ou para alguma coisa no seu dia a dia, né, enfim, no cotidiano, e não sabia onde, né, ou a forma correta de descartar aquele óleo de cozinha que a gente utiliza para as frituras no gerais, né? Esse óleo ele pode ser transformado em sabão, e é o que a questão vai dizer para você. Ela vai dizer que esse óleo pode ser tratado, né, como influente e tal. Aí ele vai dizer que inclusive ele pode ser, ó, além do próprio óleo, né, ó, a água e soda cáustica, a gente pode fazer uma reaçãozinha e a gente vai ter a obtenção de sabão. Ele vai te perguntar que tipo de reação é essa, onde eu vou pegar aqui uma base de óleo ou de gordura, né, que são os nossos triglicerídeos, e vou reagir ele com uma base, que é a soda cáustica, e vou produzir sabão. Qual é o nome dessa reação? Essa reação é uma reação muito clássica, a gente vê muito ela no ensino médio, principalmente ali em química orgânica, né? Talvez ali na parte de inorgânica a gente também tem, né? Porque tem umas práticas que a gente faz sabão na escola e as coisas, né? Então, o item aqui, sendo bem direto, seria o item de saponificação. Por que uma saponificação? Porque a saponificação é a reação ideal para a gente produzir esse óleo com os ingredientes, digamos, né? Ou seja, com os reagentes que essa questão nos deu. Por exemplo, a reação de saponificação é o quê? A gente tem o óleo ou uma gordura, que nesse caso seria o triglicerídeo. Coloquei aqui na reação pra gente, deixa eu aumentar aqui para ficar melhorzinho de ver. E nós temos aqui esse triglicerídeo reagindo com a soda cáustica, né, que vai ser a nossa base inorgânica, né, em questão. E essa reação ela vai nos gerar o quê? Ela vai nos gerar os sabões,
que vai ser mais ou menos essa composição aqui, e vamos gerar também o glicerol como resultado final, né? O outro subproduto. O resultado principal seria o nosso sabão. Então, é uma reação bem simples, questão facilzinho. Começando agora a questão 101 do caderno azul do Enem 2021 também, nós teremos uma questão que fala sobre a obtenção do etanol, né? E, inclusive, ele vai dar a reação dessa obtenção do etanol. Ele vai mostrar para você que a gente tem alguns monossacarídeos, né? Que são formados de sacarose, e ele dá aqui, né, essa molécula que seria a glicose. E essa molécula ela vai passar por uma fermentação alcoólica. E essa fermentação alcoólica vai nos gerar o quê? O etanol, né? E vai nos gerar também o gás carbônico. Ó. Então a gente vai ter como resultado o etanol e gás carbônico. E o que a gente vai utilizar é o quê? É a nossa glicose. Tá? Como que vai ser essa reação? Essa é uma reação de estequiometria e ela vai considerar alguns fatores como o rendimento. Ele vai dizer aqui que obtém-se 80%. Então, além de fazer o fator estequiométrico comum que a gente faz, você tem que considerar que apenas 80% dessa reação foi eficaz, né? Teve o rendimento de 80%. E fora isso, você tem que pegar aqui os dados, né? Que seria que a densidade é igual a 0,8 gramas por ml, né? Isso vai ser necessário daqui a pouco. E também o melaço utilizado apresentou, aí é outro dado, né? Que ele dá 50 kg de melaço, ou seja, 50 kg de glicose, tá? Ó, isso aqui é 50 kg de glicose. E ele pergunta o volume de etanol em litro. Ó a pergunta, volume de etanol em litro. Vamos fazer aqui essa estequiometria, né? Essa aqui é uma questão realmente de estequiometria em si, tá? Bem pura. Vamos lá, a gente tem 50 quilos da glicose. Tá aqui a nossa glicose, né? Então eu vou colocar, ó, 50 quilos, né? Aliás, vamos fazer assim. Na primeira linha eu vou colocar logo os dados que a questão deu aqui na frente, ó. Que é os dados de estequiometria mesmo. Ele falou que é produzido 50 gramas de etanol para 50 gramas de etanol a cada 100 gramas de glicose. Então eu vou colocar primeiramente essa informação para depois a gente ligar isso diretamente às massas que a questão deu. Então a glicose, o etanol foi 50 gramas, né? E a glicose ela foi 100 gramas. A cada 100 gramas de glicose, nós temos 50 gramas de etanol, tá? Então agora vamos ver aqui como é que ficaria na nossa comparação, ó. Ele falou que, deixa eu botar aqui, né, ó, 100 gramas de glicose está gerando 50 gramas de etanol. Ele falou que a gente tem 50 quilos desse monossacarídeo, que seria a glicose. E quando eu tenho 50 quilos, eu vou produzir o quê? Seria o X. Mas, como por questão lógica, a gente consegue chegar no número mais rápido, eu vou botar logo o resultado. Se em 100 eu produzir 50, em 50 eu produzo 25. Por quê? Porque é a metade, né? Então, quando você tiver 50 quilos, você vai produzir 25 quilos de etanol. Ok? Então, seria 25 quilos de etanol. Entretanto, nós temos um fator chamado rendimento, que é 80%. Então, seria 25 quilos se a reação fosse totalmente eficaz, 100% de rendimento. Então, 25 quilos seria se a reação fosse 100%. Não é assim? Quando eu tiver, né, o rendimento que ele citou de 80%, nós teremos X gramas, porque a gente não sabe mesmo. Então, pega 25, multiplica por 80, você vai encontrar o valor de 2.000 e aqui fica 100x, né? 100x. O x permanece aqui, esse 100, como está multiplicando o x, você consegue jogar para o outro lado. Só que agora, ao invés de multiplicando, ele vai dividindo. Então, 100 igual a 2.000 dividido por 100. Vou botar assim para ficar fácil e ocupar só uma linha, tá? Mas poderia ser só uma barra também para dizer que está dividido. Enfim. E aí nós temos o x igual a 2.000 dividido por 100, que dá 20. Então, como nós só temos aqui 80% de rendimento, em vez de produzir os belos 25 quilos de etanol, só vai produzir 20 quilos, tá? Beleza, já sei que o rendimento era 80 e que com esse rendimento eu vou obter 20 quilos. O que é que eu faço com esses 20 quilos? Agora é o momento em que você vai utilizar a densidade. Por quê? Porque ele está pedindo para a gente o volume. Como que você vai descobrir o volume, adivinhar o volume, né? Apenas com a massa desse nosso etanol. Não dá. A não ser que ele desse exatamente o que a questão deu, né? Ou seja, o dado que a questão deu. Que seria a densidade.
Vamos lembrar qual é a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume, não é assim? Então isso aqui já vai nos dar uma relação direta da massa com o volume. Então o que nós vamos precisar? Você vai pegar essa formulazinha aqui, ó. Eita, o programa entendeu que era um triângulo. Pronto. Ó, você vai pegar essa fórmula e vai substituir, ó. No lugar do D eu vou colocar 0,80. Lembrando que aqui é gramas por ml, então vai ter que ter uma conversãozinha aí no final, mas já a gente conversa sobre ela. Então 0,80 gramas por ml. Vai gerar uma massa. Quanto que é produzir? Gente, fica meio torto assim, mas é porque eu sou canhoto. Aí a mesa fica um pouco deitada, tá? Mas dá para entender do mesmo jeito, creio que não vai atrapalhar. Ó, então a quilograma aqui são 20 quilos. Como essa densidade foi dada em gramas, você poderia simplesmente multiplicar isso aqui por 1000 e transformar logo isso aqui em quilo por litro, né? Que seria a forma mais rápida, acredito. Ou você pode pegar esse quilo, né? E transformar o quilo em grama, e aí você vai encontrar o volume em mililitro. Depois você divide isso por 1000 e encontra em litros. É um processo de ida e volta, dá na mesma coisa no final. Faz como você preferir. Eu vou fazer do jeito simples, que é multiplicando mesmo. Vai dar 20 mil, né? 20 vezes 1000 dá 2000, 20 mil. E aí, dividido por esse volume que você não sabe quanto é. Vou tentar deixar reto agora, tá? Oh, foi mal. Vamos lá. Vai ficar volume igual a 20 mil dividido por 0,80, tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu só mudei, tá? O V que estava aqui multiplicando, eu passei para lá. Perdão, o V que estava aqui dividindo, eu passei para lá multiplicando. E o que estava aqui, né, sozinho, ele ficou multiplicando e passei para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter V igual a 20 mil dividido por 0,8. Quando eu tenho 20 mil dividido por 0,8, a gente vai ter o valor de 25 mil. Volume vai ser igual a 25 mil. Esse volume vai ser dado em quê? Como a gente converteu, ia ficar em ml. Né? Como ficou em ml, para transformar isso aqui em litro é o quê? Multiplicar por 1000. Então eu pego esses 25 mil, multiplico por 1000. Perdão, é divido, né? Aqui, perdão. Você multiplica para converter de litro para mililitro. Como a gente está fazendo a conversão ao contrário, né, a gente vai, na verdade, dividir. Então, é 25 mil dividido por 1000. Só cortar os zeros, né? Ó, dá igual a 25 litros. Então, o volume de etanol produzido seria 25 litros. Tá bom? Logo, que item seria aqui, ó? Nosso querido item C. Na questão de número 102 do caderno azul, nós teremos uma questão que seria mais, assim, propriamente da física, porque ela vai tratar um tema que é de circuito, né? Entretanto, como trabalham aqui, como aparece nessa questão, as nossas pilhas químicas, né? Assim, esses símbolos clássicos da eletroquímica, eu vou ensinar para vocês também como que seria a resolução dessa questão, que é bem simples, na verdade. Como é que seria? Você teria que saber mais um pouquinho de circuito. Ó, eu vou desenhar o circuito primeiro e depois a gente vai ver que item que mais se adequa, tá? Ó. Primeiramente, entendem que aí a gente vai ter as famosas pilhas de Daniel, né? Onde a gente tem uma reação de cobre com zinco, né? E essa reação, ela é uma reação que ocorre a oxirredução. E essa oxirredução, ela vai gerar realmente uma energia, né? Que são as pilhas de Daniel aqui nesse caso. E aí, nós temos um cronômetro e temos um voltímetro, onde essa corrente elétrica vai estar passando. Então, o que é que acontece? A gente vai ter 3 sistemas em paralelo aqui, né? Falando eletricamente, né? De circuito. A gente vai ter um circuito, outro circuito e outro circuito. Tá? Eu vou desenhar de forma redonda só para a gente explicar de um jeitinho bem simples. Em um lado, a gente vai ter o cronômetro. Vou botar redondinho porque é para parecer com relógio. E do outro lado, a gente vai ter um voltímetro. Vou colocar o V. Tá? Do outro lado, paralelos pode ser um em cima do outro, embaixo do outro, tanto faz. Então, em sistemas diferentes. E aqui, nesse sistema, é onde vai ter os nossos Beckers. E esse sistema aqui acontece porque existe uma ligação de um sistema para o outro. Né? Ó. Então, aqui nós temos as vidrarias. Ó. Vou pintar de amarelo onde tem as vidrarias. Né? Onde estão as pilhas. Essa ligação que você está vendo azul aqui é a ligação que está de uma pilha para outra.
Essa ligação em cima que tem a bolinha é uma ligação que nós temos do primeiro sistema químico ao cronômetro e depois ligado ao último sistema químico. E embaixo nós temos o voltímetro. E agora é só saber um pouquinho de circuito. Por quê? Essas pilhas, né, essa eletroquímica presente aqui, esses sistemas, eles vão fornecer energias. Logo, na eletroquímica a gente vai aprender que isso é representado por esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de bateria. Bateria, fornecimento de energia, armazenamento, assim, né? Alguma fonte de energia. O cronômetro e o voltímetro, eles vão representar coisinhas diferentes também, que é o que? Eles podem representar uma resistência, que é representado por esse símbolozinho assim, né? Que é tipo aquele do coração. E podemos ter o voltímetro também, que é só onde a corrente vai passar, né? Vai ser representado por um Vzinho mesmo. Só poderia ser o desenho do voltímetro, podia ser o desenho de uma lâmpada, dependendo do que fosse lá, né? Enfim. Levando para sistema químico, ó, esse daqui e esse daqui, deixa eu deixar em azul isso. Esses dois sistemas que eu circulei aí, tá, meus amores? Eles estão considerando que os sistemas, esses circuitos, eles estão em série. Ou seja, onde nós temos cada fator desse circuito passando um atrás do outro, digamos. E não é isso que está acontecendo, né? Esses circuitos, eles não estão em série, eles estão em paralelo. E aí só nos resta o item C, B e D. Qual deles seria o certo? Como saber? Olha, primeiramente, nós temos as pilhas, né? Essas pilhas aqui, eletroquímica que eu estava explicando. Elas vão fornecer energia. Logo, o símbolo que a gente vai utilizar para representar isso daí é esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da bateria, né? Esse símbolozinho que tem um tracinho pequeno e um traço grande e as duas linhazinhas. Não são essas pilhas, que é o nosso fornecimento de energia, eles não vão ser considerados resistências. Então esse item D aqui está totalmente equivocado também. Então eu vou eliminar ele também por esse motivo. E aí nos restam o item B e C. E agora é simplesmente uma questão de a gente visualizar para onde que a corrente está passando, né? Qual é o movimento dos elétrons aqui nesse circuito, digamos, né? Ou seja, a eletricidade está começando onde e indo para onde. E aí lembrar, ó, que esse grandão, geralmente eu posso me estar confundindo agora, se tiver algum professor de física me corrija, mas se eu não me engano, esse grande aqui, ele representa o positivo da pilha, o lado positivo da pilha, e esse pequenininho representa o lado negativo. Se estivesse desse jeito aqui, ó, não teria movimento de circuito elétrico, né? A energia não ia passar para essa parte de cima. A energia ia ficar aqui, ó, tá indo para um lado para o outro, para um lado para o outro. Não ia passar para cima, né? Nem para baixo, enfim. Então a C eliminaria por isso. Nos restando apenas o item B. Ou seja, ó, nós temos aqui, ó, a eletricidade passando, ó, vindo, ó, pelo sistema. E ela está passando por aqui, por esse cronômetro, né? O cronômetro, ele vai utilizar essa energia. Como ele vai utilizar essa energia, ele vai ser considerado nosso resistor. E nós teremos, né, ele vai dar uma resistência a esse circuito. E o voltímetro, que está servindo apenas para medir essa corrente, também está passando por ele, né? Ele não consome essa energia, por isso que ele não é considerado também um resistor. Tá? Ele está em cima apenas como um medidor, um aferidor, né, dessa corrente. Então ele vai estar ali em cima. Então esse sistema está em paralelo. Logo nós chegamos aqui a esse item B como item correto. Tá? Então questão 102, nós chegaremos ao item B. Na questão de número 103, nós teremos um caso um pouco diferente. Aqui, realmente você tinha que ter um pouquinho de noção instrumental e de laboratório para resolver ela. Porque assim, ele vai falar para a gente que existe um medicamento aí. Esse medicamento tem 100 mg de ácido acetilsalicílico, né? Só que além dessa composição de ácido acetilsalicílico, ele teria também o amido e a celulose, né? Então nós teríamos produtos a mais aí nessa gramatura. E ele fala que um técnico ele realizou alguns experimentos, né? Alguns testes. Ele fez o teste aí de obtenção da massa do comprimido, ele obteve a massa do comprimido, fez a medição da densidade do comprimido, fez a verificação do pH com papel indicador, fez a determinação da temperatura de fusão do comprimido, temperatura de fusão, e também fez a titulação com solução aquosa de NaOH. E aí ele fala que ele chegou em um resultado, que foi que esse medicamento que ele pegou, né, que ele fez esses testes, ele chegou ao resultado de que nesse medicamento só havia 40%, né, de massa, e aliás, 40%, ele falou o quê? De concentração? Seria 40% do esperado em quantidade de ácido acetilsalicílico. E aí ele pergunta para você, ó,
O teste nos permitiu reprovar. O lote analgésico foi o de número, né? Ele sabia, o técnico, ele ia analisar essa demanda aqui, né? Leiam a questão sempre antes de eu resolver, tá, gente? Então a gente precisa saber qual foi o teste que esse cara fez para chegar nesse resultado de que esse comprimido só tinha 40% da quantidade necessária de ácido acetilsalicílico. Como fazer isso? Olha, primeira afirmação é a obtenção da massa do comprimido. Gente, a massa ele já sabia que era 100 mg, você podia pesar isso aqui, não ia dar em nada. Então o 1 não ia nos ajudar nesse quesito saber a massa, porque ele já sabia a massa. Isso não ia ajudar a saber a quantidade exata de ácido acetilsalicílico, porque nós tínhamos aí amida e celulose nesse comprimido. Tem aí o 2, a medição da densidade do comprimido. Olha, a densidade, essa é a densidade de uma mistura, que a gente tem outras substâncias aí. Então, saber a densidade de uma mistura, nesse ponto aqui, não vai nos ajudar muito. 3, verificação do pH com papel indicador. Gente, ele chegou em 40%, que 40% é uma questão, é um resultado quantitativo. Usar um papel de sei lá, um tornassol ou um papelzinho de pH, você vai nos dar um resultado qualitativo, se aquilo é ácido ou base ou neutro, basicamente. Então, era só para fazer para ver se estava ácido. Isso não ia te dar uma quantidade certa, né, como ele chegou nesse resultado, de acetilsalicílico ali, né, de ácido acetilsalicílico. 4, determinação da temperatura de fusão do comprimido. Também não. A gente ia encontrar aqui vários pontos de fusão, porque era uma mistura. E ele não ia nos dar uma quantidade, como a gente precisava para, né, tô dizendo a gente, porque a gente é ele no momento fazendo essas análises, né, no momento químico. Então, sim, só nos restaria o item 5 e estaria super correto. Gente, só um detalhe, tá? Essa imagem que tá aqui, ela não tinha na prova. Foi eu que botei porque eu vou explicar isso agora. Que é realmente a questão da titulação. Se eu tinha um ácido, eu posso titular esse ácido com uma base, que é o que a gente chama de titulação de neutralização. A titulação, ela serve quando você tem uma substância que você não sabe. Você sabe que ele tem uma coisa, né, digamos um reagente, alguma coisa, que vai reagir com uma substância que você conhece, que você tem certeza dela, e que você sabe a quantidade, que você sabe a concentração e tudo mais, e você usa esse titulante, que a gente chama, né, que é quem vai titular, a gente usa ele, que no caso aqui vai ser o NaOH, porque você já sabe as quantidades certinhas dele, e através das reações químicas você consegue descobrir com quanto que ele vai reagir com o que a gente precisa, que seria o ácido. Então o ácido aqui ia ficar embaixo, e em cima ia ficar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, né, uma base forte. Essa base vai reagir com o ácido e fazer uma neutralização. Então a gente pega a gente põe um indicador de pH lá embaixo, né, no titulado, e a gente vai conseguir fazer uma reação de titulação, né, aí para encontrar a neutralização. Essa reação ela é clássica, né, ali, principalmente da química analítica, e a gente vê essa reação na prática, muito frequentemente, pelo menos na faculdade. E também no ensino médio a gente vê as situações onde a titulação, né, pode ser aplicada. E esse é um deles, quando você não sabe a concentração de uma substância, e aí você utiliza outra substância que você conhece bem para encontrar a concentração dessa substância que estaria com as quantidades desconhecidas. Deu para entender? Será que ficou muito confuso? Aproveita esse momento, dá um like no vídeo, né, comenta se você ficou com dúvida de alguma coisa e vamos seguir para a próxima questão. Lembrando aqui que a resposta seria o item 5, né, o item E, que seria o valor 5, né, que foi o teste 5, permitiu ele eliminar. Vamos para outra questão. Esta foi a questão de número 104 do caderno azul. E essa querida, essa danada foi aquela questão pegadinha, casca de banana, para você se confundir. Eu, quando respondi rápido, errei. Tá? Pra você ter noção. Quando eu passei revendo, opa, tem coisa diferente, tem uma coisinha aqui, um detalhe aqui que eu não tinha visto. Então eu vou mostrar para vocês bem esse detalhe, para vocês observarem comigo como que se resolve essa questão. Ó, vai ter duas substâncias químicas, ele vai dar uma historiazinha aí, falar que a reação acontece com a luz e etc, que é a lumirubina e também a bilirrubina. Essas duas substâncias elas são isômeros, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos, tem a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio, nitrogênio, etc. Tá? São os isômeros. E aí ele vai perguntar pra gente que nessa fototerapia, que é o que está acontecendo aí, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. E aí ele pergunta pra gente que tipo de isômero é esse, pessoal? Que tipo de isômero é esse? Quando você olha, eu vou dar um zoom aqui na questão, a imagem não está muito boa, mas eu acho que a gente vai conseguir analisar direitinho. Ó. Quando você analisa bem, você vai ver que só existe uma parte em divergência, ou seja, entre as duas moléculas, só uma parte dela mudou, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu circulei bem. É mais ou menos
mais ou menos essa parte aqui. Eu vou circular um pouquinho maior. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Foi mais ou menos aí que teve a alteração. Observem que a gente teve aqui umas quebras de umas ligações, uma formação de esse ciclo, né? Ó, que mudou um pouquinho, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando você para analisar os itens, ele pergunta qual é o tipo de isômero que eles são. E aí você vê, nossa, aparentemente não mudou nenhuma função, né? Não teve um álcool transformando um éter, nem coisas do gênero. A gente acha. E a gente vai... óptico. Se fosse óptico, eram exatamente iguais, né? Era apenas imagens não sobreponíveis. Não é o caso aqui. A gente vê que teve mudança na cadeia. E aí fica a ideia. Ah, se você lesse rápido e chutasse rápido, eu ia... Não sei. Foi o que eu chutei na primeira vez, rapidão. E não é de cadeia. Não é. Não é item C. Também não é óptico. E aí teria D. É de posição? Não foi só uma posiçãozinha que mudou. Teve mais coisa aí que a gente não tá vendo. Item E. É geométrico? Foi só uma reação cis e trans que mudou? Não foi. Né? Então a gente sabe também que não foi apenas uma transição geométrica. Gente, vai ser isomeria de função. E aí, se você tentou essa questão e errou pela isomeria de cadeia, você vai estar se perguntando como. E eu vou te mostrar exatamente como foi que isso aconteceu. Observa esse nitrogênio bonitinho aqui, que antes estava NH. Isso era apenas o quê? Uma amina. Tranquilo, facinho, amina. E neste caso aqui, deixa eu até puxar esse círculo mais para cá, ó. Nesse caso, observem o que mudou. Olha o que surgiu aqui, o que apareceu aqui. Uma ligação dupla ao lado do nitrogênio. Sabe em que isso converte a amina? Em imina. Que é uma amina com ligação dupla, ligada diretamente ao nitrogênio. Gente, isso aqui fez esse isômero não ser mais de cadeia, e sim um isômero de função, tá? Então aqui esse item seria o item C, era B. Item B, que seria isomeria de função. Questão de número 108 do caderno azul. Gente, essa questão, ela acaba sendo um pouquinho mais de física, né? Porque fala de astronomia, e geralmente é a física que adota mais a astronomia. Mas lembrando que a gente fala muito de química e de biologia também sobre os planetas, né? Então, falando aqui de química, eu consegui resolver essa questão apenas com conhecimentos de química básica. Química básica mesmo. Quem participou lá no meu Instagram, né? Dos cursos que teve Química do Zero, respondi essa questão tranquilo, facinho. Por quê? Porque essa questão ela vai dar um cordel pra gente, que fala, o cordel intitulado Senhor dos Anéis. Pasmem, fala Senhor dos Anéis. Eu sinceramente li esse cordel, eu não conhecia ele, tá? Perdão aí para pessoas que gostam de cordel e etc. Mas eu nunca tinha lido ele. Li aqui, não entendi nada. Não entendi muito bem qual seria a dica que esse texto estaria nos dando, assim, na sua totalidade. Só peguei uma informação dele, que foi essa daqui, ó. Menos denso que a água. Porque quando você lê, ele fala: a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Confesso para vocês que essas três primeiras frases eu fiquei perdido, não entendi muito bem. Pode ser porque eu li rápido toda a prova, né? Mas não entendi. E aí a quarta frase: ele está distanciado e menos denso que a água, quando no normal estado. Quando ele falou menos denso que a água, eu já bati o olho na resposta na hora. Por quê? Porque o texto 2, ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar a densidade relativa média, né? E também a distância. Eu não entendi a parte da dica da distância. Quem souber aí me explica, vou agradecer. Mas só pela densidade eu matei a questão. Porque ele fala que é menos denso que a água. Gente, qual é a densidade? Eu vou perguntar para vocês, eu quero até que você responda no comentário aí, se você acertou ou não. Mas qual é a densidade? Qual é a densidade da água? Você sabe, né? Você sabe. Você é um aluno aplicado, você sabe. Densidade da água, gente, é 1, tá? Nunca mais esqueçam isso. Se esqueceram nessa prova, não esqueçam nunca mais. Densidade da água é 1, pessoal. Logo, se é 1 grama por ml, né? 1 grama por ml. Grama por litro. Buguei aqui, desculpa. Pronto. A densidade da água é 1 grama por litro. Acabou. Quando você vem ver quem aqui é menos denso que a água, só tem um planeta. Todo mundo é mais denso que a água. Mais que um, 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 mais que um. O único planeta que é menos denso que a água é Saturno. Assim, quando eu bati o olho, eu não acredito que é só isso. Tem coisa errada. Mas é só isso. Item B. Opa, eu ia marcar Júpiter aqui, ó. Saiu ou não? É Saturno, item D, tá bom? Deixa eu apagar aqui essa marcação que eu fiz no B.
Pronto, item D, Saturno. Só pela questão da densidade, a gente resolve essa questão. Na questão de número 110, o caderno azul, nós teremos uma questão bem assim, de bioquímica, né? Mas que vai estar, poderia ser respondido por biologia também, mas eu vou responder na parte da química, onde eu vou falar sobre os tipos de reações. Ele vai falar aqui sobre os organismos autótrofos e também os heterotrófitos. E ele vai falar que eles realizam certas reações químicas e etc. E ele fala, ó, o carbono fixado pela energia luminosa, a partir de compostos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos. E aí ele fala pra gente também, ó, resultando de fontes de carbono, como metano e gás carbono. E aí no fim ele vai perguntar, o processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais é a combustíveis ambientais. Olha a palavra combustíveis. Quando a gente ouve a palavra combustível, já lembra de muita coisa, né? Como os diversos gases que a gente utiliza. E principalmente a gente lembra de quê? De etanol. Eu não sei vocês, mas quando eu li combustíveis, eu li logo na minha cabeça etanol. Porque etanol é um combustível que a gente fala muito na química, principalmente associado, né, a algumas reações químicas. E aí a gente tem o que aqui, ó? A gente tem a primeira reação, que é do item A, que é a fotossíntese. Que é a reação feita por quem, gente? Pelas plantas, né? A fotossíntese, ela gera o quê? Ela gera... A planta pega o gás carbônico e gera o gás oxigênio. E também, junto com esse gás oxigênio, se eu não me engano, gera água, ATP. Não lembro muito bem da reação na íntegra agora. E não é importante lembrar dela agora. Mas a fotossíntese, principalmente como produto, vai gerar o quê? O oxigênio. Não é assim? Pronto. A B, vou já falar dela. Já sabe que é a resposta, né? Enfim. A C é a quimiossíntese. Que pra quem nunca ouviu falar, porque eu já vi aluno que, quando eu falo assim, que diabos é essa quimiossíntese? Mas a quimiossíntese nada mais é do que a mesma coisa da fotossíntese. Só muda que a quimiossíntese ela é feita em autótrofos, né? Que são esses organismos que na ausência de luz, eles utilizam outras coisas para fazer a mesma reação que a planta faz. Ou uma reação bem parecida que a planta faz. Que é a mesma reação da fotossíntese, entretanto, são seres que conseguiram fazer uma adaptação que ao invés de utilizar aquela luz, aquela energia da luz solar que a gente está acostumado a ver, a reação de fotossíntese, eles vão utilizar a energia química para fazer essa reação. Mas é quase a mesma coisa da fotossíntese. A respiração aeróbica e a fosforilação oxidativa são os dois chutes que saem assim, fora mesmo. Porque eles não têm relação também com essa questão desses organismos. Aqui está relacionado mais ao ciclo de Krebs, a gente vê isso aí lá naqueles ciclos de respiração. Isso aqui, a maioria deles geram gases também que não são exatamente, diretamente combustíveis ambientais. Então eu também descartei o item D e o item E. Só nos restou o item B, fermentação. Gente, fermentação é uma reação assim super comum e a gente vê muito, inclusive a gente até fala da fermentação do pão, né, dos fermentos químicos. Por exemplo, o pão. Você sabia que no pão tem álcool, né? O pessoal gosta de brincar. Tem, em certo momento das reações, tem álcool, porque a fermentação, um dos produtos da reação da fermentação é o etanol. Então a gente já bate na cara e vê logo assim, bate na cara. Já bateu na cara a resposta, né? Que é realmente a fermentação. Ali a gente vai estar produzindo o etanol. Para que combustível é melhor do que o etanol, né? Então vamos para outra questão. Essa questão, que é a de número 111 do caderno azul, eu observei que era realmente uma questão do tema transversal da educação, né, que é de meio ambiente. E se é de meio ambiente, podia ser a química, a física, a biologia a dar a sua contribuição. Eu trouxe como uma questão, a gente podia responder com a química, porque querendo ou não, é um assunto que a gente estuda também. Ter consciência ambiental faz parte de um tema transversal gigante de toda a área da ciência da natureza. Então eu trouxe como uma questão de química também para a gente discutir ela. E aí ele vai falar sobre um projeto que a escola fez de coleta seletiva, né? Ou seja, aquele momento em que você separa, né, o plástico, você separa o papel, separa o metal, o vidro, essas coisas. E aí ele vai falar dos passos que essa escola fez. Ele vai falar os 3 passos. 1, sensibilizou a comunidade escolar. Ó, o projeto é lindo, hein? Quem quiser fazer na sua escola, aproveita. Sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. O 2, capacitou o pessoal responsável da limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. E 3, distribuir coletores de metais recicláveis específicos nas salas, pátios e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Ou seja, no 1, ele sensibilizou a comunidade escolar sobre a necessidade disso acontecer, né? Quando todo mundo ficou sabendo por que isso estava acontecendo. Na 2, foi quando eles pegou o pessoal da limpeza, ó, gente, agora vai ser, ó, pessoal, vocês são muito importantes nesse processo e a gente vai ter a separação do lixo agora. Então, a gente vai precisar que esse lixo seja separadinho direitinho, seja coletado separado, enfim. E no 3,
foi o momento em que ele distribuiu, né, por toda a escola, no caso, por pátios, salas, aqueles lixozinhos coloridinhos bonitos do meio que a gente utiliza nos conhecimentos de meio ambiente para separar o lixo. E ele pergunta pra gente, desses itens do A ao E, qual que seria a melhor proposta para deixar assim, para completar esse projeto, digamos. E aí tem o item A, realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. É uma opção muito bacana, e o problema dessa questão é que tem muitas opções bacanas. Mas ele fala assim, ó, campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Ele fala sobre para completar a ação proposta no ambiente escolar. Então ele quer saber como terminar o projeto na escola, dentro da escola, né? Pelo menos é o que eu entendi. Então eu descartaria realizar isso no bairro, né? Aqui seria na comunidade escolar. Quando fala comunidade escolar, a gente fala do bairro, onde a escola está inserida, da escola, dos professores, dos pais e por aí vai. Item B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento de materiais recicláveis. Olha que bacana. Essa proposta aqui deu uma coisa que estava faltando lá no projeto. Que era o quê? Beleza que eles educaram todo mundo de como fazer, beleza que eles falaram para o pessoal da limpeza como é que ia ser, e beleza que eles também colocaram os coletores de lixo, né, durante toda a escola. Mas tá faltando uma etapa aqui. Depois que esse lixo foi separado bonitinho, coletor e etc, ele vai para onde? Né? Aliás, o destino desse lixo. Esse item B, para mim, foi o item que mais confirmou essa proposta. Ele fechou a proposta direitinho. Agora a gente está vendo todo o percurso do lixo, inclusive o destino de para onde ele vai. Tá muito bacana. Item C. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Não seria tão importante assim. Né? Porque se eles só separassem aqueles lixos e eles fossem na coleta normal, no final, todo o projeto ia ser em vão. Que é o que acontece em muitas escolas. Tá? Tem muita escola que bota aqueles coletorzinhos separados e não faz a separação na prática. Né? Então C tá errado também. Tem D. Divulgar na rádio local, no jornal impresso, nas redes sociais, a escola está realizando coleta seletiva. Bacana, mas isso aqui parece também fugir da escola. Parece um ambiente fora também. Né? No jornal impresso, na rádio local, né? Nas redes sociais, tudo isso aqui parece incluir um pouco do ambiente fora do ambiente escolar. Colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora, já está falando fora, é fora da escola. Isso não vai resolver o projeto dentro da escola. Então eu vejo que essa questão está ligando um pouquinho do que poderia ser completado dentro da escola. E esse final do destino, apesar de a gente estar falando com a prefeitura, ele está falando do que necessita para esse projeto fechar, que é o destino do lixo, um bom destino do lixo. Né? Então fecharia aí a questão número 111. Na questão número 113 do Enem 2021, nós precisaríamos apenas ter um pouco de noção sobre NOx, né? Ou seja, qual é o número de oxidação que nós temos em certos compostos químicos. Inclusive é bacana de se revisar para quem vai fazer aí outros vestibulares, né? Ou outras fases de outros vestibulares, como a UES, que vai para a segunda fase. E também vão fazer o Enem próximo ano e etc. Inclusive, lá no meu Instagram, tá? @prof.willdias, você encontra... lá nos destaques de stories tem uma mini aula sobre NOx, onde eu ensino para você como calcular o NOx de várias substâncias. E essas aulas podem te ajudar. Mas, completando essa questão, você precisaria apenas saber o NOx. Porque ele quer saber o que aqui pra gente? Ele quer saber, um ciclo de cobre é experimento didático, cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após a sequência da reação 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao estado inicial. A reação de redução do cobre ocorre em que etapa? Qual é a etapa que acontece a redução? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho de oxirredução, né? Porque o que é a redução? Redução, receber. Redução é quando ele recebe elétrons, não é assim? Logo, se a redução é quando recebe elétrons, o que a gente ia precisar fazer aqui? Simples. Você ia pegar esse processo reacional e ia vendo como que está o NOx desse cobre. Começando por aqui. O cobre está sozinho no seu estado metálico, né, que é onde começa tudo. O NOx dele é o quê? É 0. Aqui nós temos os nitrato, né, o ânio nitrato aqui, Esse ânio ele tem carga -1, né? -1. Se eu tenho 2 dele, significa que a carga de cobre é mais 2. Por quê? Se eu tenho 2 desse ânio que tem a carga -1, é -1 com -1, então eu tenho -2. E do outro lado, para contrabalancear essa carga, eu vou precisar de mais 2 também. Então, -2 mais 2. Quando reage aqui com hidróxido de sódio, o que é que acontece? Vai ter 2 hidróxidos. O hidróxido também tem carga -1,
né? Então, se eu tenho dois hidróxidos, né? 2 ânion, hidróxido, enfim, 2 menos 1, a gente vai ter também a carga menos 2. E do outro lado, para contrabalancear a carga, novamente a gente vai precisar de uma carga mais 2. Então, o cobre não mudou a carga dele. Na primeira reação do cobre para esse nitrato de cobre aqui, foi o que aconteceu. Esse nitrato de cobre, nitrato de cobre 2, ele oxidou. Mais 2. Lembra que o mais significa perda, né? Então, mais 2 perdeu 2 elétrons. E aí, quando ele passou para a reação do hidróxido de cobre, aconteceu o quê? Esse hidróxido de cobre, ele permaneceu naquele NOx, que é mais 2. Quando foi aquecido, esse triângulo aqui significa que foi aquecido, ele gerou o óxido de cobre. Gente, oxigênio tem carga o quê? Menos 2. Novamente, o cobre permaneceu com carga mais 2. Para finalizar, ele passou pela reação com ácido sulfúrico aqui, ó. E aí formou o sulfato de cobre. Sulfato de cobre o quê? 2. Por quê? Porque o sulfato tem carga menos 2. O ânion sulfato, né? Se a gente pegar só isso aqui, ó. Tá? Então, o cobre novamente permaneceu com a carga mais 2. Parece engraçado assim e nada a ver, né? Mas a carga se permaneceu durante todo o processo. E aí, somente no momento em que ele passou de mais 2 para 0, foi quando ocorreu a redução. Porque de menos 2 ele estava com 2 elétrons a menos e ele ganhou 2 elétrons. Então, quando ele ganhou esses 2 elétrons, ele recebeu 2 elétrons. Então, ele sofreu uma redução. E essa redução aconteceu em que processo, pessoal? No processo 5, né? Então, o item correto seria item E, 5. Nessa questão número 116 do caderno azul, nós podemos ver uma simples questão onde vai trabalhar sobre definições de ácidos e bases. E aqui ele vai falar sobre ácidos e bases de Bronsted e Lowry, né? A gente aprende lá no nosso ensino médio sobre as diferentes definições de ácidos e bases. A gente vê de arrênios, né? E principalmente a gente vê de Bronsted e Lowry, que é a de questão. E essa de Bronsted e Lowry, ela vai seguir que conceito? Aquele conceito de que os ácidos são substâncias que doam prótons. E as bases são substâncias que recebem prótons, tá? Ácido doa próton, base recebe próton. Vou até colocar isso aqui só para lembrete, né? Ó, ácido receptor de próton. Vocês lembram que é o próton, né, gente? Ó, H+. Opa, doador, gente. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Receptor é o doador. O ácido é o doador. Meu notebook é muito lento. Eu já escrevi doador, mas porque ele tá escrevendo ainda. Olha, ó. Doador. Ai, meu Deus, virou um círculo ali. Ficou meio estranho, né? Doador de próton, que é o H+. E a base, pessoal, eu vou treinar nessa mesa digitalizadora, eu vou ficar bom de novo. Minha letra tava começando a ficar bonita. Vai ser o receptor de próton. Vai ficar tudo torto, é. Receptor de próton, que seria o exemplo aí, o H+, né? Como que é isso na orgânica? Na orgânica, a gente aprende quais são os ácidos aí orgânicos. A gente aprende principalmente que os ácidos são principalmente, né? A gente vê algumas características de algumas funções orgânicas. Mas principalmente mesmo, a gente vê o ácido, que até o próprio nome, né? Obviamente, já fala o que é o ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico, que é o COOH, não é mesmo? E nós temos outro exemplo muito famoso, que é ácido na química orgânica também, que é o fenol. Fenol é o nosso querido o quê? Benzeno. Benzeno ligado diretamente a uma hidroxila, que é o OH. E aí agora é só pegar essas moléculas e ver o que é que ele está falando. O teste positivo será observado com o pesticida. Qual desses pesticidas vai testar positivo? Sendo que o que eles colocaram para reagir nesse teste foi o que? Foi o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o que, gente? Hidróxido. É uma base. O que vai reagir com a base nesse caso? Vai ser um ácido. Então a gente está procurando um ácido. E o ácido pode ser o ácido carboxílico ou fenol. Tem outros também, mas são principalmente eles. E só com esse conceito a gente vai conseguir resolver. Por exemplo, geralmente composto que tem nitrogênio já é base.
Tem nitrogênio, tem base. Então, eu já vou sair circulando aqui todos os elementos que tem nitrogênio, ó, excluindo eles das possibilidades da resposta, né, ó. Ó, o computador lento de novo, gente. Ó, circulou aí. Pronto. O 1 não pode. O 2 também não, tem nitrogênio aí, né, ó. Também não seria ele. Só nos resta o item 3, o 4 e o 5. E aí é só a gente procurar se algum deles tem o fenol ou tem um ácido carboxílico. Aqui não tem nenhum dos dois, aqui também não. E aqui, ó, facilmente a gente consegue identificar a presença de fenóis. Aliás, mais de um, né? Então aqui, ó, essa daqui, essa 3, vai ser um ácido. E o ácido vai reagir com aquele nosso hidróxido de sódio, né? Ó, vai reagir isso aqui, produzindo, né, o que a gente precisa aí. Vai ter a nossa reação de ácido-base, que a questão pede. Logo, foi o 3. 3 é item C. Está gostando do vídeo? Está muito complicada a linguagem? Estou tentando deixar a linguagem bem simples para todo mundo compreender de um jeito bem fácil. Tá? Se ficar na dúvida, joga nos comentários que a gente está aqui para responder, tá? Agora dá até para pegar o comentário e fazer um Reels, né? Lá no Instagram, pelo menos. Então isso é muito bacana, que eu posso sanar dúvidas de vocês, até nos stories mesmo, tá? Então não deixem de participar. Outra coisa, se você está gostando desse vídeo, compartilha com seu colega que fez Enem, ou que vai fazer, ou que está se preparando para algum outro vestibular, né? E que aí ele também vai poder assistir essa aula e aprender junto com você esse conhecimento, esse conteúdo. Além de que você ajuda a divulgar o meu trabalho, e isso é muito bacana, né? Que vai chegando aí mais alunos novos para mim, ok? Então vamos lá. Já nessa questão, a de número 117, aqui vamos ter uma questão que fala sobre biocombustível. Ele vai nos dar um exemplo de agroindústria, vai falar sobre a utilização desses resíduos. Deixa eu só mostrar aqui qual é o resíduo. Tá aqui, ó. Ele fala sobre os dejetos suínos, são 200 vezes mais poluentes, né? Que realmente é um caso muito sério. É muito poluente. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Hoje, né, é uma questão também de meio ambiente, e eu coloquei como de química porque trabalho com combustíveis, né, e é um tema meio ambiente, então já está dentro da química também. Mas, vou até estar mais próximo. Mas, como responder essa questão? Também, por incrível que pareça, ela é simples. Eu sei que, né, no Enem, principalmente naquele nervosismo e muitas questões, às vezes a gente passa pelo óbvio e não percebe. Ou às vezes você não viu realmente o conteúdo. Isso acontece, é normal, né? Mas essa questão seria simples por quê? Porque ele está falando o que pra gente? Ó, tem um problema que a gente utiliza muitas hidrelétricas, né? A nossa energia, a nossa matriz elétrica, ela é principalmente dos mares, né? Ou seja, das hidrelétricas. Utilizando a água aí, né? Nos mares não, utilizando a água aí como fonte de energia. E aí, nós temos aqui também sobre ele falar sobre um problema ambiental, que são esses dejetos suínos, né? Ou seja, os dejetos que os porcos, né, vão estar causando aí no meio ambiente, que são muito poluentes. E aí ele fala que existe uma forma de pegar esses dejetos e transformar ele em matriz energética, né? Ou seja, transformar isso em energia. E ele pergunta qual é o processo que faz isso. Qual é o processo, gente, que utiliza esses dejetos de animais, principalmente suíno e bovino, né, geralmente. E utiliza-se, eu não sei se o bovino também, mas acho que sim. Utiliza esses dejetos orgânicos, no geral, e transformam em um combustível, gente. Seria aqui o item B, sem nem sombra de dúvidas, que é o biogás. O biogás é um dos temas que mais está crescendo, né, por ser um tipo de fonte, por ser um tipo de energia que advém de um problema ambiental. Então ele aqui é perfeito, né? Não seria butano, nem metanol, nem biodiesel, nem etanol. Não seria etanol, porque não tem nenhuma reação de, sei lá, de fermentação, como a gente viu em outra questão, né? Tô brincando. Não tem geração de etanol aqui, de butano, de metanol, nem de biodiesel. O mais ideal seria o biogás, né? Que seriam gases produzidos aí desses dejetos. Esta é a questão de número 122 e ela fala sobre separação de misturas, né? Aí vai dar um texto aí falando sobre vários problemas. Ah, eu cortei essa questão errada, né, gente? É só aqui embaixo, viu? A 122. Desculpa. Edições, falhas nas edições. Mas a 122 vai estar tratando essa questão aqui dessa casinha bonitinha, né? O que é que vai acontecer? Ele vai mostrar vários sistemas aqui interligados, que é para o tratamento de água dessa casa, né? Ele falou, a imagem representa o funcionamento de uma estação individual para o tratamento de esgoto residencial, ou seja, é o esgoto da própria casa, né? E aí ele fala que enumera e ele pergunta, em qual etapa decanta-se
o iodo a ser separado, perdão, o lodo, né? Acontece muito isso por causa do texto, né? Do I e do L, que é muito parecido. Mas, ó, em qual etapa decanta-se o lodo ao ser separado do esgoto residencial? Gente, quando ele falou isso, eu juro pra vocês, meu olho bateu direto na resposta, que era nesse item 4 aqui, ó. Por quê? Item 4 não, 3, ó. No 3, por quê? Porque eu vi um tanque. Quando eu vi um tanque, eu olhei primeiro pra cá. Sério, eu olhei primeiro pra cá. E aí eu vi tanque séptico, aí eu li. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Quando eu li isso aqui, eu matei a questão na hora. Eu juro pra vocês que meu olho bateu aqui. Mas se a gente fosse responder direitinho, olhando etapa por etapa, como seria? Ó, caixa de gordura. Retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Isso aqui é uma filtração, né, gente? Só separar ali aqueles dejetos maiores desse caso. Não ia acontecer uma decantação aqui. No 2, caixa de passagem. Essa caixinha aqui. Recebe o que vem dos banheiros de lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Aqui é só juntando tudo, né? É só juntar. Aí o 3, que é o que ocorre a decantação, né? Teve repouso de matéria, a gente já sabe que é a decantação, vou já explicar. No 4 tem a caixa de dispersão, que facilita a distribuição. É só mais uma passagem, né, desse esgoto aí. Filtro biológico. Aqui colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. Que massa, mas o nome já diz qual é o tipo de separação que acontece aí, que é o quê? Filtração. Temos os 6, que são as cisternas. Nas cisternas a gente tem como etapa final o processo que será tratado com cloro, que já é uma reação química mesmo, né? Onde a gente vai ter um tratamento de efluente, já não vai ser também a decantação. Então aqui nós temos o item, a etapa 3, né? Onde essa matéria vai ficar em repouso. Decantação. Lembra de água e areia, né? Água e areia é quando a gente mistura água e areia, você pode misturar, você espera o que acontece, a areia desce, ou seja, ela decanta. Então a decantação só precisa de um repouso. E essas substâncias vão se misturar normalmente, principalmente devido à densidade. Então, nesse 3, a gente vai ter exatamente essa separação. Logo, a resposta aqui seria o item C, né, que seria aí etapa 3 desse processo. Na questão número 124 do caderno azul, nós temos essa tabelinha que mostram vários tipos de células de combustíveis, mostra uma temperatura, mostra quem é o eletrólito e também mostra os tipos de semi-reações que acontecem nela. E aí ele vai falar, o emprego das células de combustível de hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características das 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível, né? Tá falando de células de combustível. E aí no final ele pergunta pra gente assim, a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível. Qual é o combustível melhor para veículos automotivos, tá? E aí esse trechinho aqui vai nos dar uma informação bacana. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica e que são formados por membrana por eletrólitos poliméricos que ocorrem em meio ácido. Então ele deu 2 dicas primordiais para você responder essa questão de forma rápida, flash. De que forma? Seria, primeiramente, encontrar quem que está acontecendo em meio ácido. Você vai identificar logo que o único que ocorre em meio ácido é onde tem um H+, né, gente? Um H+, meio ácido, né? Meio óbvio. Que vai ser aqui nessas de baixo. Então vai ser uma das 3. Já vou eliminar essa e essa. A primeira, porque acontece em meio básico. E a segunda já tem reações de dissociação de ácido, se eu não me engano. Ou de sal, né? Não? Carbonato de lítio. Aqui é somente sais dissociando, enfim. Não tem meio ácido também. Então vai ser uma das 3. Ou a PEN, ou a PAFC, ou a SOFC. Como que a gente vai descobrir? É meio ácido, as 3 se encaixam nessa característica. Mas ele fala em baixos níveis de energia térmica. E é aí que a gente vai matar quem é a resposta. Ó. Temperatura operacional, precisa de baixas energias. Ó. A mais baixa é a PEM, porque ela ocorre em 60 a 100. E não só isso, ela acontece de 60 a 100 em meio ácido. É exatamente o que a questão nos pede. Olha como é facinho aqui. Item C, né? PEM. A questão de número 130. Nós vamos ter o quê? Aqui temos uma tabelinha que fala sobre algumas frutas, uma bebida que é um vinho. E ele pergunta, o aroma flavorizante derivado de ácido etanóico, opa, é derivado de ácido etanóico, e que apresenta cadeia carbônica saturada, lembra lá na química orgânica, cadeia carbônica saturada, cadeia carbônica sem ligações duplas ou triplas, somente ligações simples, hein? Pronto. Então ele mostra várias substâncias, mostra a fórmula molecular dele, mostra de onde vem, né, qual é o aroma que tem essa substância. E ele pergunta pra gente qual que deriva de ácido etanóico
e também que tem uma cadeia carbônica saturada. Como ele fala do ácido etanóico, a gente já bate a visão na ideia de que tem que derivar de alguma substância que tem apenas 2 carbonos, né? Uma parte da molécula tem que ter 2 carbonos. Como todos eles aqui são substâncias, que derivam de outras, né? Reagentes que derivam de outros reagentes, a gente vai ter que analisar qual deles estão separados, em que um lado deles tem 2 carbonos. Porque se ele deriva de um ácido etanóico, né, ele tem que ter uma parte da molécula onde nós temos 2 oxigênios. E aí todos eles são éteres, né? Deixa eu verificar. Todos são éteres. Não, mais ou menos. De novo. Na questão de número 130, a gente já vai ter aqui... Ai, meu pai, vai ser um problema achar o vídeo e achar a questão. Todas as questões que eu tô parando, eu vou ter que fazer de novo. Vou ter que botar lá. Na questão de número 130, nós temos um caso específico, onde ele vai mostrar uma tabela com várias substâncias. E ele vai dar 2 dicas aqui no final. Que são... Eu estou fazendo de jeito bem objetivo, tá, gente? Mas deriva de ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada, tá? Como deriva de ácido etanóico, e nós sabemos que aqui nós temos vários exemplos de ésteres, então a molécula é separada, tem um lado e tem outro. Se ele deriva de álcool etanóico, uma parte dessa molécula vai ter que ter somente 2 carbonos, não é éter, não é etanóico, et vem de 2 carbonos lá na química orgânica. Então, uma parte da molécula vai ter que ser composta aí por 2 carbonos, tá? CH3, CH, enfim. 2 carbonos em um lado. E aí eu já vou anulando logo algumas questões. Ó. Aqui tem 2 carbonos. Deixa eu botar outra cor, né? Porque senão vai ficar complicado para vocês verem. Deixa eu tirar aqui ela. Ó, opa, tirei um carbono. Ó, aqui tem 2 carbonos. Aqui tem... Opa, tem 2 carbonos também aqui. 2 carbonos. Aqui tem 2 carbonos. Aqui tem 3 carbonos, ó. Essa aqui já anula, que é o 1. Essa aqui tem só um carbono. Não. Tem 2 carbonos, mas tem uma molécula no meio aqui. E tem uma do outro lado. Eu já vou anular. Vou tirar essas marcações que ficam bem feias, né? Só para mostrar para vocês que daqui a gente anulou o 1 e anulou a uva, tá? Porque seguindo só a origem, eles não bateriam na origem, né? E aí nós temos aqui C6H5, ó. C6H5 ligado a um carbono. Já vê que tem mais de 6 carbonos. Se tem mais de 6 carbonos, já não derivou do ácido etanóico. Então eu também posso anular esse benzoato de metilo aqui. Então a gente sabe que o aroma utilizado também não foi o aroma de kiwi. Só nos resta aí o aroma de banana e o aroma de pêssego. E aí, derivando aqui, olhando, né, esse composto químico, a gente vai chegar ao resultado de que ambos, eles derivam sim do ácido etanóico, né, o C ali, C e C aqui embaixo. Entretanto, esses carbonos, a gente vai ter que analisar agora qual deles apresenta apenas ligações saturadas, né? Então vamos lá, ó. Saturada são ligações simples. Quando você bate o olho aqui embaixo, você vê que tem um C6H5. Não sei se vocês lembram, né? Mas o benzeno, a gente aprende o quê? Benzeno, ele é o C6. Ai, que bonitinho o benzeno ficou. Pena que a ligação dupla saiu tudo errado, né? Olha, errei de novo. Pronto. Ele é o C6H6, pessoal. Né? C6H6. Como isso aqui tem 3 ligações duplas dentro, né? Ó, não é saturado, é insaturado. Ah, mas é C6H5, é porque ele perde um hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio sai para ele poder se ligar ao resto do composto, tá? Enfim, por isso que você é 6H5. Mas enfim, é apenas para mostrar para vocês que nesse caso nós temos um benzeno. Então não tem como ser o de pêssego, porque o de pêssego ele tem um benzeno e ele fala que apresenta cadeia carbono saturada. Logo só nos resta aqui o aroma de banana, atendendo aos requisitos que ele pediu, que seria derivado do ácido etanóico, ele tem ali os 2 carbonos antes, e teria que ter apenas ligações saturadas, né?
se a gente fosse desenhar esse composto, que não vai ser o objetivo nesse momento, mas a gente fosse desenhar ele, a gente ia ver que não tem ligações duplas ou triplas. Tem uma ramificação ali acolá, eu acho. Não, tem um momento que tem tipo uma árvorezinha, né? Aquelas raízes. A gente pode desenhar em outro momento. Mas aqui não chega a ser um exemplo de ligações insaturadas, são apenas ligações saturadas. A questão número 133, ela é uma questão onde a gente vai trabalhar um pouquinho de eletroquímica também, só que agora ele vai nos dar um gráfico onde mostra a faixa eletromotriz, ou seja, ele mostra ali, né, em quanto de energia cada tipo de dispositivo eletrônico tem que funcionar, mais ou menos a média, né, em que ele vai funcionar. E ele pergunta pra gente sobre a nossa pilha, que é uma pilha de lítio. Com essa pilha, qual seria, né, o dispositivo eletrônico adequado? Lembrando que essas pilhas elas estão em série de 3 pilhas de lítio iodo, tá? Então, nessa série de 3 pilhas de lítio iodo, nós teríamos que somar o resultado final, mas vou já explicar isso. Primeiro vamos descobrir quanto que essa pilha de lítio vai estar fornecendo de energia. Então, para descobrir essa energia, só botar sobre o diferencial dessa energia, né? A diferença dessa energia seria a maior menos a menor. Você pega mais 0,54 volts e subtrai da menor energia, que é menos 305 volts. Então, negativo aqui é só somar, né? Você já sabe, menos com mais. E aí, ó, essa energia, vou botar só logo direto, tá? Energia é igual à soma desse valor aqui, ó. Então, vai ser 4 com 5, 9, né? 359 volts, tá? Isso aí vezes 3, então, essa energia da pilha, isso aqui vezes 3. Por que vezes 3? Porque é uma série de 3 pilhas, né? Então, é só você multiplicar esse valor. Isso aqui vezes 3, pessoal, vai dar 10,77 volts. E tá aqui a resposta, ó. Essa aqui é a quantidade de energia que essa pilha vai estar a fornecer, né? E aí ele pergunta pra gente qual desses dispositivos, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá referente a um desses equipamentos, seria o ideal para funcionar dentro dessa faixa de energia. E a ideal seria de 10,5 até 10,9, né? Porque de 10,5 a 10,9 a gente tem essa faixa de 10,77. Então, o adequado seria o 4, que é o carrinho de controle remoto. 4, item D. Vamos para a questão de número 134. Essa questão é uma questão que é bem mais física do que química. Mas como ele trabalha aí, né, uma linguagem muito química também, fala, né, da substância, fala de álcool, fala de Gay-Lussac, que é uma concentração alcoólica, né? E fala de alguns outros detalhes químicos, eu quis trazer só para explicar rapidamente e dizer qual seria o item respectivo desta questão. Tá? Questão número 134, o item, a resposta, eu vou logo direto para ele, é o item C, que é a mudança de volume dos materiais por dilatação. Por que isso? A gente aprende muito, principalmente na física, sobre a dilatação dos corpos, né? Isso eu digo na separação lá do ensino médio, né? Na nossa separação do ensino médio, a gente vê esse conteúdo mais em física. Mas em química é um conteúdo bem relevante também, porque a gente trabalha sobre algumas vidrarias. Eu até já falei para meus alunos, por exemplo, de algumas vidrarias de laboratório que não podem ser aquecidas, né? Como é o exemplo da pipeta volumétrica de vidro, né? Balão volumétrico, essas nossas vidrarias mais precisas, né? Que tem aquela graduação, né, que tem aquelas marcações de volume, eles não são vidrarias que podem ser aquecidas, por exemplo. Por quê? Porque quando é aquecido, sofre um processo chamado de dilatação, né, que é um processo físico. E apesar dos 5 itens aqui, ter 4 deles que correspondem a conteúdos de química, né, o C, ele também é química, só que fala mais de física, né, fala a física de uma forma bem específica. Então, o C, ele fala da mudança do volume dos materiais por dilatação. O A, apesar, né, de quando aumenta a temperatura, a gente fala um pouco da dissociação, só ia sofrer essa dissociação quando passar de 100 graus. Então, A não. A, B, aumenta a densidade? Gente, aumentar a temperatura de uma substância não aumenta a densidade dela. A densidade é a relação entre a massa e o volume, né? A não ser que esse volume seja alterado. D, aumento da concentração de álcool durante a medida. Gente, a concentração do álcool não vai aumentar. O que pode acontecer numa temperatura muito elevada, essa concentração diminuir, porque o álcool vai entrar em ponto de ebulição. Mas isso não acontece aqui, que a gente está falando até quantos graus Celsius? Até 20, né? Então ali vai até 25 no máximo. Não vai acontecer isso. Item E, alteração das propriedades químicas da mistura de álcool e água.
Não, isso não vai mudar. Aumentando a temperatura, a gente não aumenta, a gente não vai mudar aqui propriedades químicas, a gente só vai mudar propriedades físicas. É possível, né? Mudar propriedades físicas. Tá? Então, o item C, que seria a dilatação desses materiais, que vai fazer a aferição, né? Então, esse equipamento, que é o alcoólômetro de Gay-Lussac, para quem não conhece, é um equipamento de vidro, né? Esse vidro, quando é aquecido, ele acontece aí esse processo de dilatação, né? Acontecer o processo de dilatação, tá? Então, basicamente, seria a questão número 134, item C. Para finalizar, e amém, questão número 135. Questão número 35 é uma questão que vai trabalhar sobre o conteúdo de polímeros, né? Ali a gente vê no finalzinho de química orgânica os conteúdos de polímeros. Polímeros são aquelas macromoléculas gigantes, né, compostas por vários monômeros, né, por várias partezinhas que vão se encaixando em partes iguais e vão formando macromoléculas, ou seja, moléculas gigantescas. Essa questão ela fala: o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e o desenvolvimento de polímeros condutores, ou seja, polímeros que conduzem eletricidade. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletrominescentes, que são os LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Cadeia principal, tá? Observe esse detalhe aqui. Gente, olha que bacana. O que é essas ligações conjugadas? É quando a gente tem um carbono aqui, vou botar assim, ó, carbono de ligação simples, e aí ele apresenta uma dupla. Vem outro carbono, aparece ligação simples, o outro carbono apresenta uma dupla. Essas ligações alternadas aqui, ó, ligação dupla aqui, com alternância de uma simples, né? Quando isso se repete, a gente tem o que a gente chama de ligação conjugada, né? Que é como se as ligações elas ficassem se alternando. É uma que chama de ressonância também. Isso ocorre, por exemplo, dentro do benzeno, né? Essas ligações elas ficam sempre transitando dentro desse benzeno, né? É um exemplo de ligação conjugada. Ele pergunta qual é o item que teria um polímero que iria ter essas ligações conjugadas, né? Ou seja, o polímero queria conduzir eletricidade. Qual deles teria ligação conjugada? Quando a gente para analisar a gente vê que tem o benzeno. E o benzeno tem essas ligações conjugadas sim. Entretanto, ele fala aqui, ó, cadeia principal. A cadeia principal é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui não tem ligação dupla. Então, aqui não vai acontecer o que a gente acreditava, né, que poderia acontecer, que seria essas ligações conjugadas. Então, o item A está cancelado. Não seria ele. O item B, aqui embaixo, ó, não tem ligação dupla entre os carbonos. Ó. Não tem ligação dupla entre eles. Só tem uma ligação dupla de oxigênio. Então, não vai acontecer também. A C não acontece, porque a gente tem simples para ter dupla. Aí vai ter simples. Aí vai ter de novo simples, outra dupla. Então, item C também não seria possível ter as ligações conjugadas. Esse item que está mais próximo aqui, ó, acontece que ele tem duas ligações simples aqui, ó. Duas ligações simples, tá? Dupla, ó, tem uma simples, aí tem dupla, simples, simples, aí depois viria dupla de novo. Então o item E também não teria essa alternância corretinha. E é o que a gente chega no item D. Olha o que acontece. Vou desenhar ele aqui e mostrar para vocês como é que seria. Ó, ligação dupla aqui, ligação dupla aqui, aqui e aqui. Ó, vou separar para vocês onde tem os parênteses lá, ó. Vou só botar as linhas agora, tá? Ó. Observa aí o que foi que aconteceu. Eu estou repetindo essa unidade que tem dentro dos parênteses, que é chamado de monômero, né? De um polímero aí, ó. Né? Ó. Então, observe que esse detalhe está se repetindo. E olha o que acontece. Olha o que acontece. Simples. Né? Ó. Tem ligação simples aqui, aqui tem a dupla. Aí tem simples de novo, vem a dupla. Simples, dupla. Simples, dupla. É essa alternância entre simples e dupla que configura a nossa ligação conjugada. E como ele queria que fosse na cadeia principal, tá aqui um polímero que tem na cadeia principal, né? Essas ligações conjugadas, que seria o item D. E, finalmente, eu já estou aqui sem salivas, eu estou cansado, exausto. Foram muitas questões, de verdade. Tentei ser o mais objetivo possível para que o vídeo não ficasse tão longo. Então, por hoje é só, pessoal, né? Mas esse só é um só bem longo. Esse vídeo precisou ser separado em partes para vocês conseguirem ter saco para assistir ele, né? Tentei ser o mais objetivo possível. Mas
peço para vocês que deixem um like no vídeo, por favor, comentem, vão lá no canal de YouTube, né, se estiver assistindo no YouTube, se inscrevam no canal, tá, por favor, se está assistindo no Instagram, me segue, cara, eu acho que eu mereço depois do vídeo desse, por favor. E tá aqui o Instagram, que é Prof. Will Dias. Se você assistiu essa aula, tira uma foto aí, me marque, que eu quero ver se você está estudando e se preparando para os vestibulares, ou tá aí corrigindo as suas questões do Enem, tá? Pessoal, olha, muito obrigado por chegar até aqui. Um beijão, um abraço do professor Will para vocês. E eu espero que dê tudo certo nos próximos exames e que tenha dado certo no dia do Enem também, tá? Sem mais delongas, até a próxima.